vamos conversar com o presidente do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Ricardo Crepaldi. Bom dia, obrigado pela presença no Informação. Bom dia a todos aqui, aos ouvintes da 94. É um prazer estar aqui. Agradeço já ao espaço da 94 para o CONDEMA poder tocar em alguns assuntos da cidade que nem sempre são agradáveis. Ricardo, eu acabei agora há pouco de fazer uma citação ao seu trabalho em relação às dificuldades e o que a gente, como se diz, né, vive dando murro em ponta de faca, mas alguém precisa fazer esse trabalho e é por isso que a gente tira o chapéu para o trabalho do CONDEMA, não apenas agora com você, mas em outros momentos também que a gente viu alguns representantes do CONDEMA tentando pelo menos fazer o seu trabalho no sentido de como representante da comunidade, é bom que se frise isso. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente é um representante da comunidade que muitas vezes cobra e faz com que o poder público se mexa no sentido de realizar aquilo que é a obrigação dele, mas que ele não faz. Então, isso é muito importante a gente deixar consignado antes de começar a conversar um pouquinho aqui com o Ricardo. Ricardo, para o pessoal conhecer um pouquinho mais o trabalho do CONDEMA, onde é que exatamente está encaixado aí o trabalho de vocês enquanto conselho? Quando é que vocês são demandados? O que vocês observam? Fala para a gente sobre isso. Bom, isso é muito importante. Primeiro, eu vou fazer uma pequena correção que é muito importante. O CONDEMA é o Conselho do Meio Ambiente do Município e Desenvolvimento Sustentável. Então, isso é importante porque algumas ações, às vezes, elas são por bem comum. Então, elas devem ser dentro do desenvolvimento sustentável. Então, isso é um ponto. Bom, ele é um conselho, ele é um ente que é um conselho da população, é um conselho para controle social. Então, ele é controle social. Ele é determinado por lei, e por lei ele tem alguns regramentos, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Bom, infelizmente, eu digo hoje, infelizmente, talvez no passado não precisasse, mas infelizmente ele não tem poder de polícia, lamentavelmente. Porém, ele tem o poder de discussão. É isso que a gente tem feito muito, a argumentação. A gente pode questionar a gestão pública, como a gente tem feito muito caso, a gestão pública, a gestão como prefeita ou a Secretaria do Meio Ambiente, né? Ou até outros órgãos. Então, e como nós fazemos isso? Como nós trabalhamos? Bom, além das discussões normais que são regulamentadas, são reuniões mensais, públicas, vamos colocar isso, todo munícipe pode ir na reunião do CONDEMA na última sexta-feira do mês, tá? Então, a reunião é pública. Então, ele tem direito à voz, o munícipe, é dado. Eu faço isso sempre que tem um munícipe que quer falar, é ali. E algum munícipe que me encontra na rua, eu falo, vá à reunião e coloque. Ou o CONDEMA hoje conseguiu, com muito custo, um canal, o canal que é o e-mail condema@bauru.sp.gov.br para recebimento das solicitações ou denúncias da população. E vem ocorrendo. Então, o que nós fazemos? Além de olhar, além de discutir tópicos que são de discussões do grupo, dos conselheiros, né? Nós somos hoje em 30 conselheiros titulares e suplentes, esse é sempre metade do poder público e metade da sociedade civil, para fazer essas discussões e fazer os questionamentos e, em alguns casos, até chegar a alguma necessidade, para, por exemplo, ir até o Ministério Público ou outro órgão que a gente ache necessário para que algo ocorra na cidade. Numa situação bem prática, né, que a gente acabou de trazer aqui em relação ao vereador Bira, que falou sobre o problema do necrochorume e outras situações que envolvem os cemitérios municipais. O CONDEMA chegou a receber algum apontamento, alguma reclamação? E se não chegou a receber, a partir do momento que toma conhecimento, o que é possível fazer a partir do Conselho Municipal? Bom, não recebemos nenhuma denúncia, não. E a hora que a gente toma conhecimento, por exemplo, a partir de uma divulgação como na rádio aqui, aí se torna público, né? Se torna na rádio, no jornal. Então, a gente tem que acompanhar aí tudo que está acontecendo para tirar aquilo que realmente é uma discussão. A gente leva essa discussão normalmente inicialmente para o CONDEMA para ver a realidade, porque às vezes são muitas informações que às vezes não tem um embasamento.
né? Mas a questão do necrochorume, isto não é brincadeira, é um caso sério. A questão da gestão dos cemitérios, ela é muito importante por N aspectos, não é questão só ambiental, é a questão de saúde pública, com a questão da dengue, outras doenças que podem estar vindo, ratos, isso e etc. Então, ou seja, o necrochorume é aquilo que ninguém vê. Ela está embaixo, vai embaixo da terra, e em alguns casos, em algumas cidades até a gente vê alguns casos. E, por exemplo, o pessoal perfura um poço raso, né? Que esses poços para retirar água, aqui, né, hoje nós temos um problema sério de água, né? Então não é difícil isso acontecer na região dos cemitérios, que os cemitérios normalmente são na região alta da cidade, né? Na região alta, que era essa questão, né? Que era feita há muito tempo, ou seja, qualquer poço, um poço não poço profundo no Guarani, ele pode pegar esse necrochorume. Sim, existe todo um trabalho que não é de responsabilidade da CETESB, mas também é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, que faz a gestão da cidade. Ô Ricardo, a gente tem acompanhado aqui, inclusive em inúmeras matérias que o Emerson Luiz principalmente tem feito junto ao Conselho e também abordando questões muito importantes de um problema que já se arrasta, eu poderia dizer até há alguns anos aqui, a gente chegou literalmente ao fundo do poço nos últimos meses, que é a questão da coleta de lixo orgânico e da coleta seletiva, e inclusive a questão da administração dos ecopontos. Você mesmo tem se manifestado a respeito disso em vários momentos, e eu acho que fica muito difícil da população entender por que essas questões são tão complicadas e são tão demoradas para se chegar a um apontamento. Eu mesmo vi algumas falas suas e ouvi algumas falas suas no sentido de que, olha, não dá mais para segurar, não dá mais para aguentar essa situação. A gente regrediu para a idade da pedra do ponto de vista da coleta de recicláveis, e nós regredimos pagando muito mais caro por isso. Como é que está essa situação agora para você? Olha, a situação cada vez vem piorando mais. No começo do ano, vou falar um pouco só da questão da gestão. Uhum. Aí o pessoal me liga, me manda mensagem: olha, não está tendo coleta seletiva. Como assim não está tendo coleta seletiva? Aí eu vou atrás, vou falar com os diretores da Endurbe, aí vai descobrir que não tem educando, tudo. Mas foi a primeira vez que aconteceu, a gente não sabia. Tá bom. O que acontece quando acontece um erro? Todo mundo é passível de errar ou cometeu alguma coisa que ele não sabia. Ok, a gente não erra de novo. Mas aconteceu há 2 semanas atrás. Aconteceu. Aí não tinha coleta seletiva na cidade inteira, porque não tinha reeducando. A gente tem que tá tão complexo a situação de Bauru que a gente teria que separar o que é problema que a Endurbe está no meio, o que é problema da gestão, que é a obrigação da Secretaria do Meio Ambiente do município. E alguns, é claro, né, não dá para falar da Secretaria do Meio Ambiente sem falar da gestão da própria prefeita da cidade, óbvio. Né? Porque ela colocou uma pessoa para gerir aquela área e ela é corresponsável sobre aquilo, de uma forma ou de outra. Então, aí você junta com isso a situação das cooperativas da cidade, cada vez com maiores problemas. 5 cooperativas registradas, 4 cooperativas recebendo, mesmo que desse jeito da Endurbe, a parte da coleta seletiva, porém, aí você encontra a população falando muito. Ontem meu pai veio falar: olha, eu coloco a coleta seletiva aqui, fica 3 dias e ninguém recolhe, aí lá desaparece. Falei: desaparece, pai, porque veio a coleta normal. Ou seja, aquilo que o Coronel Meira, o Pastor Bira viram no tralha de transbordo do aterro, nós vemos como Condema brigando faz muito tempo. Uhum. Nós estamos, não vou dizer, pagando muito mais do que deveria. Isso sem falar na parte ambiental. Se aquele resíduo tem valor econômico, ele não pode ir para um aterro. Exatamente. E isso não estou discutindo ainda valor energético, que podia gerar energia, alguma outra coisa. Só estou falando uma coisa extremamente básica. Ele está indo para o aterro. E o que a gente faz no aterro? O aterro não é nem de Bauru, é de Piratininga.
E aí, nesse aterro de Pretinga, é particular. Como que a empresa que gera a Estre, ela recebe por tonelada. Olha, para mim, eu recebo por tonelada, quanto mais vier, melhor para mim. Pouco importa. Uhum. Né? Eu estou ganhando mais dinheiro. Então, ou seja, tem que olhar para um aspecto também de administração pública na questão de gestão de dinheiro público. Se a gente gasta 100, 200, não existe valor correto, eu não tenho valores exatos, mas estima-se que se gaste algo em torno de 300 a 500 reais, neste caso, por causa que existe toda a questão da logística, né? Fora os 100 reais por tonelada. E se eu estou jogando esse material, que esse material deveria estar indo para cooperativas ou qualquer outro tipo de sistema, saindo do aterro, o aterro é uma coisa que já é arcaica hoje em dia. Já existe planos do governo do estado para 2050 não existir licenciamento de aterro no estado de São Paulo. Simples assim. Por quê? É aterro zero. É o que se fala na área industrial e tudo. Porque não mandar para aterro. Este é o ponto. E isso está acontecendo. Ou seja, além de nós estamos tendo problemas com as cooperativas tendo problemas com seus cooperados, com aquelas pessoas que estão ali separando o lixo, porque eles não têm o material, ou seja, eles não têm o rendimento, né? Lembrando, nós temos 5 cooperativas e 4 só são atendidas. A quinta não é atendida por uma questão de decisão do poder público. Tá? Então, isso também eu discuto qual é a justiça social que a gente está pregando, né? Mas tudo bem, isso não é o assunto agora, nesse momento. Mas a gente está jogando dinheiro fora, dinheiro público. Se a gente está jogando dinheiro fora, a gente está tirando de todo mundo, de todos. Todos que nós pagam pagamos, impostos, né? Todos que pagam impostos na nossa cidade. A gente, de certa forma, a gente não só não está atendendo o munícipe, não. Coleta seletiva, ela está junto, como ela está na Enurb, está junto também com a coleta do resíduo normal da cidade. Do orgânico. Que também faltou nesses dias também, porque não tinha gente para trabalhar. Entramos no... Mas onde para? Não vai parar no centro da cidade, não vai parar nas avenidas principais, vai parar na periferia. Periferia fica. E aí, como eu falei, quando eu soube disso, tive informação disso, eu fui falar com o vereador Locadora. Falei, locadora, você passou uma lei, tudo bem, a prefeita não aprovou, isso é outra discussão. Você passou uma lei das queimadas, o que o pessoal vai fazer com o lixo que está parado? Eles vão pôr fogo. Sempre foi assim e sempre vai ser. Por quê? Por causa de vetores. Por isso que eles vão pôr fogo. Então, ou seja, um problema levando ao outro. E não precisava ter nenhum dos dois. E são 2 problemas ambientais seríssimos. Ricardo, não tem como acionar o Ministério Público? Já foi feito um pedido de ajuda, não foi feito em conversas informais com o Ministério Público, para o Ministério Público, a melhor solução é sempre um acordo, nem é um TAC, nada, é antes disso. Eu concordo com ele que tudo é melhor não se judicializar. Porém, algumas coisas existem limites. Ou seja, você vai tentando, você está brigando com o seu vizinho, você vai tentar conversar com ele. Agora, quando não tem conversa mais, as coisas não andam. Eu quero aproveitar e colocar, a gente está tendo uma gestão baseada em gerúndio. O que é isso? Olha, gente, estamos fazendo, estamos olhando, estamos vendo, estamos analisando, e nada disso acontece. Então, essa gestão baseada em gerúndio está cada vez mais piorando a cidade. E ela vai empurrando. E ela vai empurrando todos os problemas, para que isso, não sei qual a visão disso, se talvez o ente superior vir e resolver, eu não entendo. Os problemas têm que ser encarados de frente. O munícipe não merece não ter o mínimo que ele precisa, que é do quê? Que é de obrigação da gestão pública municipal, simples assim. Então, se você tem lá, olha, coloca o lixo da terça, quarta e quinta, por exemplo, para retirar o lixo. Ok, o município vai lá e coloca o lixo. A população, na sua grande maioria, ela tem consciência. Então, ela fazer isso e não acontecer, isso é um tapa na cara na população. É um desestímulo, né? É um desestímulo e fica, por que eu vou fazer isso? Uhum. Eu nem sei quando passa isso aqui, quando acontece, passa assim, passa, não passa. Não só o resíduo comum, o resíduo reciclável, a gestão dos ecopontos. A gente tinha ecopontos há alguns anos atrás, uma gestão
que horário estendido, porque normalmente você depois que você vai do trabalho. Não pode falar para a população, olha, para do seu serviço, aí você não vai ganhar, e aí você leva suas coisas lá no ponto, que trabalha das 8 às 5 e fecha por horário do almoço. Assim, é absurdo esse tipo de ação. Não existe em lugar nenhum, e nem em locais tão complexos, por exemplo, como a cidade de São Paulo. Eu sou conselheiro do município de São Paulo na parte de meio ambiente, no CADES. Sou conselheiro do Estado, e eu sei como são várias cidades do Estado de São Paulo, sou conselheiro de meio ambiente do Estado. Assim, eu não entendo como a gente não consegue, dentro de Bauru, fazer o mínimo que já era feito. O ponto não é esse. O ponto não é que não estão fazendo, tirando uma. Não inventou a roda, né? Não, não é uma fórmula da NASA. Não é uma fórmula da NASA que tem que resolver. Não, isso tinha no passado. Tinha no passado. Por que tudo acabou? Qual o ponto? Qual é a estratégia de tudo isso? Ô, Ricardo, você falou a respeito do transbordo, né? E eu me lembro quando os vereadores fizeram a manifestação a respeito. Eu só queria lembrar que, muito bem lembrado por você, que a questão do reciclável é ele ter valor agregado. Eu queria lembrar que quando o lixo chega todo misturado com o reciclado lá no transbordo, ele já perdeu a maior parte do seu valor. Então, não adianta alguém falar assim, vamos colocar uma separação de materiais lá no... Gente, não adianta, porque ali tinha que chegar o reciclável e o orgânico, mas chegar separado para que você tivesse o trabalho correto a ser feito. Quando ele chega junto, quando o papel chega molhado, quando o plástico chega retorcido ou todo misturado com uma série de coisas, dificilmente você vai conseguir o mesmo valor, né? Não, com certeza, né? Por isso que se prega muito, existe uma vertente muito forte do seco e úmido. Uhum. Então, o resíduo úmido é o resíduo orgânico, inclusive para facilitar que seja feita uma compostagem, seja feito o processo dele, ele também não vai para aterro, não precisa ir para aterro. Então, hoje, existem técnicas, e essas técnicas não são novas, você conseguiria resolver 100% e não precisar de aterro. Então, você está certo, quando ele se mistura, e pior, ele é prensado, então dificulta mais ele. Se ele talvez não fosse prensado, ainda daria para ter tentar salvar alguma coisa. Hoje, a Bauru, ele tem uma coleta, é ridículo, menos de 1%. Em alguns casos, zero, em alguns dias. Então, o que acontece? Isso é totalmente absurdo. A gente deveria estar falando em 5%. O que tranquilamente seria possível chegar a 30%. Uhum. Então, isso é valor. E valor para quem? Gente, pode ser valor para as cooperativas, para os cooperados, que eu acho que tem, é o ponto social, está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, podia ser para a própria geração da própria Endurbe, para outras coisas. Então, ou seja, a gestão está muito ineficiente, muito ineficiente. Ricardo, quais são assim os principais problemas em Bauru nesse momento que o Condema está atuando assim, que te dá uma dor de cabeça? Você poderia enumerar para a gente? É difícil enumerar, porque são muitos. Porém, porque não dá para você fechar os olhos, né? Por exemplo, eu tive uma denúncia de material resíduo hospitalar junto com coleta seletiva. É um absurdo. Além de ser um alto risco, é um absurdo se usar a coleta seletiva para colocar o resíduo hospitalar, para se colocar. Aí uma presidente de uma cooperativa falou assim, não, coleta seletiva daquela região não recebe. Falei, por quê? Não, porque vem muita seringa, vem muito isso, vem muito bolsa de sangue, disso, daquilo. Por quê? Porque tem clínicas, isso. Existe muita gente séria, mas infelizmente existe muita gente que não é séria. Então, isso, por exemplo, isso para mim é grave. Para mim é grave. É grave. Mas é grave também faltar água. Sim, é grave. Mas então, uma coisa não elimina a outra, né? Uma coisa não elimina a outra. Não ter coleta seletiva ou não ter coleta de resíduos, dá uma olhada, dá uma volta. E isso sem discutir as nossas comunidades isoladas que estão dentro da área rural do município e muitas vezes não tem absolutamente nada, não tem saneamento básico. Então, assim, hoje o que o Condema está vendo? Basicamente, a gente está trabalhando muito forte com a questão da coleta seletiva, isso há muito tempo. Eu fiz para a prefeita e para a secretária desde julho do ano passado. E nada aconteceu ainda.
É que não deu tempo, óbvio, né? Não deu tempo. Provavelmente. Quem sabe, né? E aí isso, resíduos sólidos dos recicláveis. Fora isso, a questão da água sempre, a questão da água e esgoto. Muita gente não sabe que o CONDEMA quer que realmente, é óbvio que quer que trate o esgoto da cidade. Isso trava o crescimento da cidade. Indústrias não vêm para cá por causa de não ter tratamento de esgoto, né? Mas não, isso é um ponto. Agora, do jeito que nós estamos hoje no município, mesmo passando isso, aquilo, tendo algumas outras discussões, eu não vejo, aí agora eu, Ricardo, como profissional da área, eu não vejo que isso vai acontecer nos próximos 4 a 6 anos, a gente tenha efetivamente a estação funcionando. Então isso a população às vezes não entende. Não é porque passou um negócio, vai funcionar amanhã, vai ligar amanhã. Não, existe uma briga judicial. É que nem a enchente nas Nações Unidas, né? Vai acontecer. Simplesmente. A gente não sabe o dia por causa das mudanças climáticas, eventos são extremos, então podemos até ter alguma enchente no inverno, a gente nunca sabe, porque a gente já sabe que isso está muito concentrado. Então, mas com certeza, na época de chuvas vai acontecer isso, né? Então, fora outros pontos, por exemplo, nós não temos varrição pública adequada, nós não temos lixeira na cidade. Assim, você fala assim, pô, Ricardo, você não vai lá, não fala lá com a Endurbe? Falo. Adianta. Fala com a SEMA. Falo com a SEMA, mas essas coisas parece que as pessoas ouvem e deixam para lá. A gestão pública é complexa. Para você estar numa cadeira de gestão pública, você tem que ter um conhecimento muito bom para fazer a gestão, ou você tem que ter ótimas pessoas e você ouvir essas pessoas. Tá? Então, para que isso seja razoavelmente, você dê algo para o munícipe. Isso, infelizmente, a gente não está tendo. Tudo é estudo, tudo é projeto, tudo é discussão, né? Na prática mesmo não acontece nada. Sim, infelizmente. Quando o gestor público ele tem que ter coragem. Essa coragem ela tem que ser sábia, para você não cometer erros legais, né? Mas você tem que fazer. Muita coisa tem que ser empurrada na cidade, mas não é só aqui não, quase todo lugar. Então, isso não é que é Bauru. Não, todo lugar tem sua dificuldade dentro da própria gestão pública, uma secretaria com a outra, tudo, mas você tem que pegar e ir lá atrás e chegar, pô, tem que sair isso aqui, tem que fazer isso aqui. Não adianta, hora que aconteceu o problema, eu bato um decreto para que não tenha nenhum tipo de licitação, não tenha nenhum tipo de controle público, porque a licitação faz parte de um controle público. Né? Assim, não é assim que resolve o problema. Encara de frente e faz. Esse é o ponto. Você tem que ter mais ação e menos desculpas. O discurso, né? Essa questão que você está colocando, né, de não haver licitação, cabe especificamente para o que a gente está vivendo no problema da falta de água. E fica mais escandaloso ainda porque nós temos um plano diretor de água com mais de 10 anos, que virou lei há 5 anos, e agora a gente faz algumas coisas previstas no plano diretor exatamente sem o princípio da licitação. Sim, existe. Vamos lá. Esse instrumento é possível? Sim, é possível, é usado em alguns casos. Exceção. Quando a gente chega no ponto e não consegue resolver por algum motivo, aquilo lá vira uma crise muito grande, por isso que não, isso deve ser. Mas, que nem o Plano Municipal de Saneamento Básico, de 2017, está público, é só pegar e olhar. Tem todo um cronograma. Quantos reais foram investidos? 0. Desde 2000 vamos falar de 2018, tá? 2018 para cá. Por que isso não estava dentro do orçamento do município e foi colocado? Porque aquilo não foi falado no caso do Plano Municipal de Saneamento Básico, que falava de tudo, tá? Drenagem, água, esgoto, etc. Isso não foi colocado, isso daí foi colocado que o dinheiro seria do município. Então, se o dinheiro é do município, ele tem como fazer a sua gestão e colocar lá e gastar lá. Isso não ocorreu até hoje. Não aconteceu. E o plano de arborização urbana também, que é tão importante e que, né? Não, você vê, o pastor Bira está tentando fazer, estou tentando ajudar ele no plano na lei de arborização, para poder ajudar que tem o plano, um plano eficiente. Nós não cuidamos das nossas árvores tombadas. É um absurdo. É um absurdo. Isso a gente não cuida. A gente não faz aquilo que está escrito na própria lei. Assim, quem está errado? A lei ou é a gestão?
assim, alguém está errado. E não é quem possível. cobra a aplicação da lei, né? Quem Ricardo? cobra a aplicação da lei, às vezes assim, a gente como Condema não tem poder polícia, infelizmente, Uhum. infelizmente nesse caso, porque a gente devia poder cobrar, mas infelizmente a gente não pode cobrar, a gente só pode levantar o assunto. Ótimo. Pelo menos alguém fala a respeito, Alguém né? fala. Senão fica um silêncio danado. Exato. Ricardo, para fechar nosso bate-papo aqui, qual é a mensagem que você deixa? Bom, eu acho que o Condema quer deixar a seguinte mensagem para o munícipe: conte com o Condema. Que é o e-mail condema@bauru.sp.gov.br, é um canal de denúncia e essa denúncia vai ser direcionada. Então, o munícipe não pode olhar aquilo e ver como natural aquilo que está acontecendo na cidade. Ele tem que também, ele tem a sua parcela de culpa, porque fala assim, não, é assim mesmo, deixa para lá. Não, o Condema precisa, para nossa cidade ficar melhor, nós temos que cobrar quem nós elegemos, cobrar quem são os gestores, nós temos que cobrar o Condema, se for caso de cobrar o Condema, não tem problema nenhum, isso faz parte da nossa democracia, ou seja, só não podemos ficar parados ante a tudo isso que está acontecendo na nossa cidade. Muito bom. Todos os dias, às 7h30 da manhã, nós recebemos um convidado aqui no Informação. E hoje, o convidado foi Ricardo Crepaldi, presidente do Condema, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Ricardo, muito obrigado pela entrevista. Uma boa semana para você. Obrigado. E só a última coisa, sexta-feira a reunião do Condema é lá na antiga CPFL, é uma reunião pública, todos os municípios estão convidados. Agradeço o espaço aqui para o Condema colocar alguns pontos. A 94 tem sempre ajudado e ouvido o Condema. Eu agradeço por todo o apoio que você tenha dado para que a gente consiga que a população tenha dias melhores. Muito obrigado. Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, só para lembrar o que o Ricardo contou para a gente.